Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de estudos com a nossa disciplina de Economia, Planejamento e Projetos Agropecuários. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós entraremos então na fase final da nossa disciplina, onde nós vamos passar então a analisar os resultados e verificar a viabilidade econômica e também financeira dos projetos agropecuários. Então nós já fizemos uma evolução, bem abrangente, estudamos aqui toda a questão econômica, entendemos conceitos econômicos, a parte da micro, da macroeconomia, bem como as estruturas de mercado. Fizemos uma introdução ao conceito do planejamento, entendemos quais são as etapas de um planejamento agropecuário, conhecemos os princípios do conceito de produtor rural, bem como das atividades que são abraçadas dentro do setor agropecuário, entendemos a diferença do ano fiscal para o ano agrícola, compreendemos a relação do inventário patrimonial, vimos as diferentes formas de projetos que podem ser alcançados aí mediante projetos com o crédito rural, entendemos a importância da agricultura familiar para a atividade mais rentável e produtiva do PIB brasileiro. E agora nós vamos falar de análise de resultados. Vamos começar a tratar então de funções aqui onde a gente pode tomar as nossas decisões baseadas em resultados. Então vamos lá, vamos começar a tratar sobre isso então. Bom, a relação, pessoal, que além de, para análise de resultado, você definir e calcular os custos de produção, para se fazer análise de resultado, é importante que você faça uma gestão das informações e das decisões que você está recebendo mediante os números técnicos e os números gerenciais. Sendo também de extrema importância que você entenda que os preços que estão envolvidos dentro do sistema agropecuário, na maioria deles, estão totalmente controlados pelo mercado, ou seja, somos meros tomadores de preço quando se trata da produção e venda de commodities. Sendo então importante e necessário ao empresário rural ele gerir a produção, bem como se adaptar aos valores que serão pagos pelo produto. Então, o que ele tem que fazer? Além de ter toda a complexidade do processo produtivo, ele precisa ainda estar monitorando constantemente os valores que o mercado está disposto a pagar pelo produto para que ele tenha um resultado positivo baseado em preços de mercado e custos de produção. Antigamente, pessoal, o modelo clássico para a formação de preços de produtos se baseava no somatório dos custos operacionais da atividade, mais os custos de capital, considerando juros, considerando custos oportunidade, o custo da terra, por exemplo, adicionado à margem de lucro, nós tínhamos aqui a obtenção do que chamamos do preço de venda final do produto. Então, simplesmente, moçada, o que era a história? Eu contabilizava todos os meus gastos, eu avaliava aquilo que foi vendido durante o período e a diferença entre o que foi vendido menos o que foi gasto, nós tínhamos a margem de lucro. Então era a situação aqui onde o pessoal entendia a precificação dos seus produtos. Sendo que, de forma estratégica, pensando em resultado e pensando numa gestão mais moderna, esse modelo ele não é recomendado para quem trabalha efetivamente com planejamento. Sendo que
é importante que você considere esse modelo, o modelo atual, então, de informações dos custos dos produtos, sendo que nós vamos considerar o preço de venda do produto, pois sabemos que ele é controlado pelo mercado, né? Ele é uma commodity. Nós vamos tirar desse preço que o mercado pré-estabeleceu o quanto nós queremos ganhar com essa atividade, menos os custos de capital, né, os custos financeiros, os custos considerados aí de oportunidade, e aí sim nós vamos ter em vista, né, realmente o quanto foi o nosso custo operacional, ou seja, considerar aquilo que, né, está mais envolvido dentro do meu processo para se produzir algo. Então, essa é uma forma como a gente considera, né, como a gente analisa de forma mais moderna um modelo, né, para informação relacionado aqui ao custo da atividade produtiva. E aí vem a questão, né, pessoal? Como então o produtor vai produzir dentro desses custos operacionais que vão permitir ter uma margem de lucro de acordo com os preços que o mercado propõe, de acordo com o preço que o mercado estabelece. Esse é o grande desafio, esse é o grande dilema, né, que você, produtor rural, que você, né, envolvido dentro do processo produtivo, vai ter que ter, né, para coletar as suas informações e tomar decisão. É produzir dentro dos custos operacionais que você consegue gerenciar, que aqui isso está na sua mão, isso é o controle, né? Definindo uma margem de lucro que cada vez está achatando mais, cada vez estão, né, menores devido a essa profissionalização, a competitividade de mercado, né? Considerando que cada vez é mais necessário se controlar os custos de produção para tentar, né, ganhos maiores, baseados simplesmente no preço que o mercado te entrega, né, o mercado de livre concorrência, né, um mercado aqui de concorrência perfeita, que é onde a gente tem aqui a nossa relação das commodities agrícolas. Bom, então, pessoal, tudo que nós falamos até aqui, de forma resumida, nós podemos dizer que antigamente a gestão financeira ela era feita pelo valor final da venda. Então, no final que a gente, né, apurava o nosso resultado, no final que apurava ali o nosso montante financeiro, o nosso excedente ou o nosso prejuízo, se começava a se fazer a gestão financeira. E atualmente, o principal, né, produto final da gestão financeira são as informações que você, empresário rural, está integrando para tomar suas decisões práticas. Então, quanto mais informação você tiver, melhores vão ser os seus resultados, porque você vai controlar melhor o seu custo de produção, você vai determinar com mais precisão a sua margem, você vai monitorar constantemente os preços atuais e os preços futuros das commodities, né, verificando então a viabilidade de aumento, de permanência ou de desistência, né, da atividade durante esse período, né, que você pode, inclusive, articular e fazer uma cultura, né, com outro tipo, né, de vegetação, por exemplo. Então, a situação de como produzir dentro de um limite determinado pelo custo, esse limite ele vai ser determinado pelo preço de venda e que é imposto pelo mercado. Então, esse é a grande pergunta, né, que vale $1 milhão para que nós temos a eficiência dentro dos processos de produção. Bom, para a gente entender alguns outros cenários também, você aí enquanto consultor de empresa, né, você enquanto pelo menos entusiasta, né, da atividade, ou você mesmo dentro da sua própria atividade produtiva, é interessante que você reconheça qual é a realidade, né, que a sua empresa rural se encontra
baseado na eficiência e na tecnologia no uso de informações, sendo que as empresas do agronegócio, conforme a Scott Consultoria, elas estão classificadas em 3 níveis de realidade, sendo os níveis considerado caixa, o nível custo e o nível gestão. Vamos entender então, pessoal, aonde a sua empresa rural se encaixa, ou aonde, né, você enxerga a propriedade rural da sua família, ou aquela que você trabalha, né, dentro desses níveis de classificação, sendo que a gente pode, com certeza, né, fazer aumento nesses níveis, né, fazer os upgrades aí, né, baseado aqui somente na situação de eficiência e de tecnologia no uso de informações. Então vamos lá, vamos falar primeiro aqui das empresas de nível caixa. As empresas de nível caixa, pessoal, são aquelas empresas que possuem minimamente um controle de entrada e de saída daquilo que está envolvido na produção. É aquilo que nós chamamos de controle de fluxo de caixa. Ela controla minimamente isso. Ela sabe, né, de forma pelo menos numérica, tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai do caixa. Porém, são empresas que não possuem anotações regulares, né? Eles não possuem essa não enxergam, né, essa necessidade de se manter atualizado, né, um sistema de anotações baseados, né, em percepções ou em análises de mercado. Sendo que o acompanhamento que essas atividades, nessas propriedades, elas fazem é feito simplesmente pelo canhotinho do cheque, né, pelos extratos bancários ou pelas notas fiscais que os fornecedores emitem. Esses indivíduos dessas empresas, né, de nível caixa, eles não conseguem chegar ao custo final de produção da sua atividade sem um auxílio externo, sem um auxílio de um consultor, por exemplo. E muitas das vezes essas empresas se baseiam somente em números, né, prontos de mercado, né, algumas receitas de bolo pronta para determinar, né, razoavelmente qual é o seu custo de produção, sem considerar sua especificidade, sem considerar sua realidade enquanto empresa rural. Sendo que essas empresas de nível caixa, nós temos a grande maioria dos produtores rurais brasileiros se encontram aqui dentro desse cenário. As outras empresas baseadas em análise de resultados, né, baseada aqui em informações e uso de tecnologia, que são consideradas em nível custo, são produtores rurais que já estão aqui mais organizados em controles contábeis. Esses produtores, pessoal, possuem relatórios já anuais ou fazem relatórios mensais sobre os seus custos de produção, considerando seus custos totais dentro da atividade ou ainda custos médios. Eles possuem como um sistema de informação informatizado, né, ou ainda manual, usando aí, por exemplo, planilhas eletrônicas ou cadernetas, né, livro caixa. E essas empresas de nível custo, eles também possuem certa incapacidade de tomar decisões específicas localizadas a partir somente do controle de custos, né? Eles precisam muitas das vezes também de auxílio externo quando, né, demandado. Ainda dentro das empresas de nível custo, né, para a elaboração então desse relatório mais analítico do planejamento das suas atividades, ela precisa muitas das vezes de ajuda de consultores externos, ou caso isso seja realizado pelos seus gestores, percebe-se uma demanda muito grande de tempo, né, para chegar até esses números, até esses resultados. Pessoal, a maioria das empresas agropecuárias que estão minimamente administradas encontram-se organizadas no nível custo. Essas empresas rurais são as empresas que conhecem as suas falhas,
mas elas não sabem como, né, tomar atitudes, como organizar métodos para integrar essas informações e, posteriormente a isso, tomar as suas decisões. Por último, nós temos as empresas aqui de nível gestão. Essas empresas dentro do agronegócio, geralmente no brasileiro especificamente, são raras, né? E essas empresas, né, que realmente possuem sistemas integrados de informação e gestão, elas não são, né, abundantes dentro do nosso país. Então, elas são raras. Né? Essas empresas que possuem, então, uma alimentação constante de dados de campo, de financeiro, né? Bem como aqui análises de mercados. Essas empresas em nível gestão, elas possuem a competência de fazer a sua análise a partir de qualquer alteração que for realizada no campo. Isso pode ser imediatamente convertido em decisões práticas para a atividade. A gente pode ver aqui, né, nesse cenário aqui de evolução baseado em tecnologia do uso da informação, que as empresas nível caixa, elas podem sim, né, galgar, né, espaço em nível custo ou ainda em nível de gestão. É importante a gente considerar isso, né? Que essas empresas elas não estão estáticas, elas estão, né, num mercado totalmente dinâmico e mediante a atitude sua, né, a sua atitude enquanto gestor, enquanto projetista dessa atividade, no caso dos consultores, elevar os níveis, né, de tecnologia e do uso de informação dessas propriedades rurais. E é importante a gente destacar que essa classificação, moçada, ela não, né, tem nenhuma relação direta com o desempenho econômico e nem financeiro dessas atividades, tá? Importante destacar isso, que quando a gente fala em nível de informação e de tecnologia, né, que essas empresas se encontram, pode perceber que algumas empresas que se encontram talvez até em nível lá gestão, não possuem desempenho econômico tão satisfatório quanto algumas empresas de nível caixa, tá? Então a gente está falando aqui somente sobre a capacidade que essa empresa tem de dar informação para o seu gestor e a partir dessas informações ele apura, né, e toma decisões. Nós entendemos que informação, né, vale dinheiro, informação ela é totalmente necessária dentro de um mercado competitivo e dinâmico quanto o nosso. E aí se torna, então, a necessidade aí, né, da gente, né, coletar essas informações de forma precisa, que não adianta nada você ter um monte de informação, mas não saber o que fazer com ela. Então não adianta nada uma empresa lá de nível caixa se dispõe a coletar todo tipo de informação, planilha eletrônica, o software mais atual, sendo que essas informações nada servem para essa empresa. Ele fez um investimento, né, totalmente equivocado e que isso não gera resultado. Então é importante a gente deixar claro isso, que essas classificações não dizem respeito à eficiência econômica, né? Algumas empresas, inclusive, possuem, né, um grau tecnológico até inferior e tem resultados econômicos até maiores, ok? Outra relação de análise de resultados que é importante para você, né, projetista, para você, gestor, é fazer um modelo de organização das informações técnicas da sua atividade produtiva. Essa organização, pessoal, vai servir para que você possa conhecer de forma mais precisa a eficiência técnica da sua atividade, bem como de seus resultados. Imagine então, né, que você, produtor de leite, né, faz toda a sua atividade, tira lá os seus X mil litros de leite por dia, mas é importante que você faça uma análise de desempenho de entender por animal específico, né? Quantos litros de leite cada vaca específica está produzindo, né? Na relação da produção de proteína animal, qual que é
a quantidade de quilos de peso vivo por cabeça que você está produzindo, identificando inclusive as questões de eficiência, né, animal. Identificar muitas das vezes os índices de prenhez, a produção de sacas por hectare, né? O pessoal da área agrícola já tem isso muito, né, pontual, né, de fazer essa análise de produtividade de sacas por hectare para identificar a eficiência então de determinado cultivar, né, fazer relação ali de horas de trabalho por ano, né, ou a relação de homem-hora de produção, até para verificar quem é o trabalhador mais produtivo, né, identificando ali dentro do seu cenário de mão de obras os trabalhadores que possuem maior eficiência operacional, né? Então a gente pode fazer aqui N situações aqui de análise de eficiência técnica das suas atividades, bem como de seus resultados. Ok, pessoal? Beleza? Esses eram os assuntos que precisavam ser tratados na nossa aula de hoje. Eu agradeço aqui a sua companhia. Boa semana a todos e até a próxima.